Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathaniel Souza, tenho 26 anos, sou brasileiro, sou eleitor. Se você está assim como eu, perdidão em relação a essa eleição, sobre em quem votar, então continue assistindo esse vídeo que talvez a gente possa trocar aí alguma ideia, algum posicionamento. E por que eu fiz esse vídeo? Eu prometi a mim mesmo não falar de política aqui nesse canal. Esse canal ele se dedica mais a compartilhar alguma ideia, alguma solução para ajudar as pessoas. Mas o Castanhari, lá do canal Nostalgia, lançou um vídeo ontem à noite, estou gravando hoje, no dia 29 de setembro de 2018, por volta das 8 horas da manhã, e o Castanhari lançou um vídeo ontem à noite falando sobre, o título diz o seguinte: ainda não sabem quem votar, assiste esse vídeo. Eu achei bem interessante, porque de forma rápida e enxuta, ele trouxe as propostas dos 13 candidatos, trouxe 15 segundos ali para eles responderem alguns questionamentos. Foi interessante a proposta dele, eu gostei muito. E eu estou fazendo esse vídeo de reação a esse vídeo do Castanhari para comentar algumas coisas. Quem sabe você também compartilha dessas ideias. Qualquer coisa, deixa um comentário, fala o que você pensa, beleza? Bom, eu vou soltar o vídeo e vou comentando algumas coisas. Mas de início o que eu observei é que praticamente todos os candidatos trazem propostas assim, cura do câncer, tá entendendo? Tipo, milagre. Você faz isso, resolve. E tudo basicamente implica, seja de forma direta ou indireta, mais gasto público. E poucas vezes se cita uma redução em algum setor ou buscar esse recurso que vai ser aplicado a mais em alguma área, ser retirado de alguma área. Poucas vezes eles citam a fonte de onde vai tirar esse gasto público. Enfim, vou soltar o vídeo e aí vocês vão acompanhando comigo. Claro, o link do vídeo original está na descrição para você assistir o vídeo todo. Eu vou só passar aqui a parte dos 15 segundos em que os candidatos respondem aos questionamentos, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. E agora com a palavra, os candidatos. De acordo com o Atlas da Violência de 2018, entre 2006 e 2016, mais de 550 mil brasileiros foram assassinados. No mesmo período, as mortes causadas por armas de fogo cresceram mais de 25%. Qual a sua meta para reduzir o número de assassinatos? Como vai atingi-la? Bem, basicamente o que o Castanhari está perguntando é que houve um número expressivo de assassinatos em 2006 e 2016, e justamente nesse período houve um acréscimo, né, de mortes causadas pela arma de fogo, e aí já puxando um gancho para o debate do armamento e desarmamento. Então ele quer ver o que cada candidato vai falar. Mais de 80% desses crimes têm origem nas drogas. Nós estamos propondo a instituição de uma frente latino-americana de combate à produção e ao consumo de drogas. Basicamente o que esse Álvaro Dias falou é: vamos combater as drogas. Bom, vamos acabar com as drogas e acabar a violência, pelo menos 80% dela, entre quase tudo. Aí ele fala também: vamos fazer uma integração latino-americana no combate às drogas. Tá, eu gosto da parte da integração entre os países para tentar uma solução em conjunto, até porque muitos problemas vêm de fora mesmo, e tem que ser feita essa integração. Inclusive isso é uma proposta constitucional, né? O artigo 5º, lá nos seus parágrafos, fala isso. Mas enfim, vamos para o próximo candidato. A assessoria do candidato Cabo Daciolo foi contatada diversas vezes desde o dia 29/8, mas não me veio resposta até o fechamento desse vídeo. Assumindo para o governo federal a tarefa de dar conteúdo concreto ao Sistema Único de Segurança Pública criado no papel, mas nunca implementado. Isso significa reforçar uma polícia técnica inteligente, com alta capacidade tecnológica de investigação. Bom, Ciro Gomes praticamente falou o seguinte: a polícia está mal equipada, está precisando de informação, a gente vai dar essa informação, a gente vai dar esse aparelhamento necessário e, enfim, gasto, enfim. Não existe nenhuma proposta de, precisamos reformar como a polícia funciona, precisamos integrar as ações, que seria assim, talvez implique aumentar o gasto, mas não exatamente simplesmente, precisamos de mais tecnologia, precisamos de mais informação. Você tá entendendo? Essa minha imitação do cara, meu Deus. Enfim, vamos para o próximo candidato. Para 8% em relação a 100 mil habitantes, que são os dados do Paraguai e do Equador de 2013. Como fazer isso? Fechando as fronteiras para impedir a entrada das armas.
Sabe o que é engraçado? Essa questão de fechar as fronteiras, tem um projeto do Exército, se não me engano, eu não lembro agora, mas lá no canal do Mundo Militar, um excelente canal, eu até recomendo, falou sobre esse projeto que tinha um desenvolvimento de uma tecnologia bem interessante para a vigilância das fronteiras. E diga-se de passagem, a fronteira do Brasil é enorme, né? Seja a fronteira oceânica ou também a fronteira entre países, terra. E aí o cara fala, vamos fechar as fronteiras, é fácil, batata, não gasta muito dinheiro não. Não gasta muito dinheiro, claro. Enfim, solução milagrosa e que precisa de recurso, precisa de dinheiro, de onde vem o dinheiro, ele não explica. Vamos para o próximo candidato. Vamos federalizar alguns crimes relativos a organizações criminosas, liberando as polícias locais para proteger a vida. Com isso, podendo reduzir em 50% o número de homicídios no Brasil. Basicamente transferir, né, a competência em relação a alguns crimes para outras organizações, outras instituições. É uma proposta discutível, é alguma coisa. Fazer como fizemos em São Paulo, onde reduzimos o número de homicídios de quase 80%. Vamos trabalhar com tecnologia, ter uma agência nacional de inteligência e para crimes violentos, o endurecimento da lei. Nós vamos... Essa aí é um mantra antigo, né? A lei é fraca, a lei precisa ser mais dura. Mas isso aí é impunidade. Não basta ter uma lei dura se ela não é aplicada. E aí tem outra questão, vamos criar uma agência nacional. Não, tem que fazer a imitação de Alckmin. Nós vamos fazer uma agência nacional que vai agir de forma integrada. Eu não sei se isso... não, deixa pra lá, vou parar com isso. Enfim, o cara fica focando simplesmente em criar uma agência, criar um ministério, criar não sei o que, mais gasto, você entendeu? Vamos ver o próximo candidato. Desmilitarizar a polícia e combater o tráfico de armas e munições. E vamos falar a verdade, o comando dele está muito mais perto da Praça dos Três Poderes em Brasília do que de qualquer favela desse país. Chega de matar a juventude negra das periferias. Veja que a proposta desse candidato é atingir as pessoas que não são tão afetas às corporações militares, né? Vamos quase não sai. Vamos desmilitarizar as polícias. Vamos combater o tráfico de armas e munições. Combater o tráfico de armas é necessário, munições, mas não diz como, não dá uma proposta concreta. E é muito aquele discurso de palanque, sabe, para alcançar pessoas que têm aquele alinhamento ideológico. Mas, enfim, vamos para o próximo candidato. Violência se combate com inteligência. A maior parte dos assassinatos não é solucionada. Vamos criar um sistema de inteligência central e reequipar as polícias para prender os criminosos. Nossa meta é acabar com a impunidade. Devo assumir que a proposta dele é coerente. Impunidade. Ele não tocou na questão da lei, naquele mantra de que a lei é fraca, mas ele tocou na questão da impunidade. Muita gente comete um crime e passa impune. Ele passa impune por quê? Porque a polícia não consegue achar o culpado. Aí fala de reequipar, né, ou aparelhar melhor a polícia e mais gasto. Mais gasto. A assessoria do candidato Jair Bolsonaro foi contatada diversas vezes desde o dia 29/8, mas não enviou resposta até o fechamento desse vídeo. Vamos fazer um trabalho de integração da atuação dos governos, valorizar mais a polícia, usar mais inteligência, mais tecnologia e ter uma lei de execução penal mais dura, fazendo também uma reforma dos presídios com a participação da iniciativa privada. Eu achei interessante esse cara porque ele falou de integração nacional, né, e tal. Isso é bom, fazer uma integração entre os principais atuadores no combate à violência. Mas aí ele já vê, tem que ter lei mais dura e reformar os presídios. Precisa, né? Tá uma crise no Brasil em relação aos presídios. Aí colocou com a participação da iniciativa privada. Como seria essa participação? Fiquei curioso. Para combater a violência em nosso país desses índices alarmantes, o PPL propõe a reforma urbana com a maior presença do Estado nas comunidades. Vamos implementar. Sabe o que eu gostei do que esse cara falou? Claro,
a violência está ligada ao desenvolvimento urbano, ao desenvolvimento da sociedade, né? Claro, é como diz aquela expressão, emprego dignifica o homem. E isso afasta, inclusive, a questão de violência. Isso é fato. Então ele foi o único aqui, até o momento, que citou essa questão de desenvolvimento para diminuir a violência. Bom, vamos ao próximo. O Sistema Nacional de Segurança Pública, acabando com o jogo de empurra-empurra entre Estados e União no combate ao crime. Também vamos fortalecer o sistema de controle de fabricação e registro de armas e munições. Basicamente integrar as polícias, né, mais gerência de informação, de inteligência, e fortalecer o registro de armas e munições. Tá. Não fala de forma concreta como vai ser feito isso, mas é um caminho. Garantir emprego, desmilitarização da polícia, uma polícia única que pense a segurança estrategicamente contra a violência do Estado, o fim do encarceramento em massa e a legalização das drogas. A juventude precisa saber que ela tem futuro. Sabe o que é interessante? Ela falar de legalização das drogas. É assim, não é uma solução pronta, cara. Não é um miojo. Legaliza as drogas, tá resolvido. Enquanto o outro falou não, tem que combater o consumo das drogas. Aí a outra vem, legaliza e tá tudo certo, resolve. Isso aí junto com outras coisas vai acabar, vai ficar país de maravilhas. Cara. Mano do céu, não é assim, cara. E aí ela fala também sobre a polícia voltada contra as violências do Estado, mas a polícia representa o Estado. Tá, aí a pessoa pode até falar, mas foi 15 segundos, eu tenho que falar de forma genérica, mas cara, coloca uma solução concreta e diz assim, olha, isso não é a única solução, mas isso aqui é um bom caminho, um bom ponto de partida. Enfim, vamos para o próximo. No Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina, existe apenas um médico para, em média, 460 brasileiros. Em algumas regiões, especialmente fora dos grandes centros urbanos, o número é ainda menor. Um médico para, em média, 953 brasileiros. Como aumentar o número de médicos e, principalmente, como fazer com que eles atuem nas regiões mais carentes? Basicamente a pergunta tá faltando médico, a maioria não quer ir para o interior, aí tá faltando mais ainda, então como reverter essa situação? Considerando a possibilidade de construirmos mais uma carreira do Estado, uma carreira típica do Estado, a do médico federal, que trabalharia exclusivamente nos municípios mais afastados. Basicamente é criar um cargo público e, enfim, só isso. Vamos criar um cargo de médico para interior. Isso não secularizaria a profissão do médico, de dizer assim, o cara que é médico de capital são os melhores médicos, e os médicos menos qualificados, menos experiência, vai para o interior? Essa proposta parece meio furada, né? Reforçar. Faltou energia. Bom, voltou a energia. Bem que o Castanheira podia ter colocado ali nas perguntas o que cada candidato vai fazer para melhorar o fornecimento de energia no Brasil. Mas enfim, voltando. Vamos continuar agora com o Ciro. Reforçar a atenção básica, garantindo os exames especializados em policlínicas regionais feitos em consórcio, experiência que já tem muito sucesso no Ceará, e mudando a forma de distribuir os remédios, são formas de melhorar a atenção básica. Ele basicamente citou a questão da estrutura do médico. Não é simplesmente pagar melhor ao médico para ele ir para o interior, mas é dar condições para ele trabalhar e aí redistribuir, como ele falou aqui, os remédios, enfim. É um caminho a ser seguido. E aí ele cita um exemplo, porque no Ceará existe um modelo, eu quero ampliar isso para o Brasil inteiro. Tá. 15 segundos talvez é realmente pouco tempo para ele poder citar que modelo é esse. Mas é alguma coisa. É um ponto de partida. Para todos e todo o Brasil cumprir o que está escrito no artigo 196 da Constituição brasileira. Simplesmente é fazer o que está na Constituição. Acabou. Muito simples, não é verdade, gente? Nossa. Fizemos isso com mais médicos, ampliando muito o número de formandos em medicina e levando para o interior. A nossa etapa agora é fazer mais médicos especialidades,
que é para além da atenção básica, poder atender as pessoas com consulta de especialistas. Aqui está basicamente, a gente já fez isso em São Paulo e no Brasil a gente vai estender isso, e além do médico para atenção básica, levar especialistas. Cara, uma coisa de cada vez. Primeiro você leva os médicos para o interior, depois você começa a trabalhar essa questão de especialidade, não é verdade? Mas enfim, vamos para o próximo candidato. Nós criamos no estado de São Paulo um plano de carreira de médico que estimula aqueles que topam trabalhar em regiões mais distantes. Vamos levar essa proposta para o Brasil inteiro e utilizar também muito telemedicina. Novamente, vamos pagar mais para médico, enfim, para ele ir para o interior, mas eu conheço histórias reais de médicos que desistem de ir para o interior por conta da infraestrutura, que não tem condições para ele trabalhar, e aí os caras só ficam batendo nessa tecla, não, o médico paga mais para ele ir, paga mais para ele ir. Tá aí os hospitais dos interiores. Acontece uma coisa, por exemplo, aqui em Pernambuco, que cidade, por exemplo, como Arco Verde, é uma cidade maior, é uma cidade, digamos, satélite. E aí as cidades próximas, por não terem a infraestrutura para atender a população, as pessoas começam a ir para essa cidade. E aí essa cidade começa a restringir o acesso às pessoas porque aumenta o custo, né, do atendimento médico, e não há digamos assim, uma colaboração das outras cidades em fomentar, em dar, assistenciar esse custo. Então, mais do que pagar o médico para ele ir para o interior, é dar as condições, é integrar os atendimentos. Tá? Os candidatos vão falar, paga mais para o médico ir, paga mais para o médico ir. Poxa. Nós vamos dobrar o orçamento da saúde no Brasil. Dá para fazer. Tem que ter coragem de enfrentar privilégios, acabar com bolsa empresário, bolsa banqueiro e fazer rico pagar imposto. Esse dinheiro... Só isso. Vamos dobrar o orçamento da saúde, ponto. De onde vai vir esse dinheiro? Tira dos ricos. Soluções milagrosas, na verdade. Mas eu até gosto da audácia do cara, viu? E agora eu vou fazer uma pausa porque lá vem uma droga de uma carreata. Bem, continuando. Para atuar em regiões mais carentes, médicos do SUS terão planos de carreira e incentivos especiais, com base no seu desempenho. O programa Mais Médicos será ampliado, porém com critérios rigorosos de avaliação. Basicamente pagar mais para o médico e nada de falar sobre a estrutura dos hospitais, né? As redes do SUS devem fazer a união de municípios menores e mais carentes para promover justamente uma atuação mais abrangente, e vamos também utilizar mais tecnologia, especialmente para um prontuário eletrônico e para o sistema de telemedicina. Gostei. Agora chegou um candidato que falou na questão que eu falei, né, da realidade de ter cidades que acabam atendendo pessoas de outras cidades porque não tem a infraestrutura. Então, integrar essas cidades para que possam compartilhar esses custos do atendimento, né, e nessa jogada de ser mais eficiente, questão de custo também. Então, legal, gostei. Para resolver o problema da saúde pública brasileira, nós vamos resolver o problema do subfinanciamento do SUS. Vamos dobrar o orçamento para atender a nossa população. Basicamente aumentar o gasto. Não dá nenhuma proposta de dizer assim, tem que melhorar aqui, gastar ali. Não, aumenta o gasto, pronto. Criar uma autoridade sanitária nacional que, em parceria com a autoridade estadual e municipal, dará melhor qualidade ao atendimento da saúde para os brasileiros e brasileiras. Ou seja, criar autarquia, criar uma nova instituição, novos gastos, enfim, mais gasto público. A medicina precisa deixar de ser elitista e ser uma profissão onde todos os filhos da classe trabalhadora tenham acesso a esse conhecimento. Para isso é preciso investir em educação pública em todos os níveis. Ou seja, a culpa de ter pouco médico é porque o acesso à medicina é apenas para grupos de elite. Também é preciso melhorar o acesso, né, ao ensino, né, à formação de médicos, mas não é só isso, né? Ao meu ver, não é o cerne da questão. Precisa-se mais médicos? Beleza, precisa, tem que se aumentar a formação.
mas tem que dar as condições de trabalho para os médicos. Diversos estudos mostram que uma das principais queixas dos jovens do ensino fundamental 2 é que o currículo escolar está desatualizado, não apenas em relação ao mundo, mas ao que eles planejam para a vida adulta. Qual a sua proposta para que esses jovens tenham um ensino de melhor qualidade? Ensino Fundamental 2 é aquele que vai do 6º ano ao 9º ano. Esse ensino fundamental é aquele que é de transição para o ensino médio, é essencial na formação dos indivíduos, das crianças e adolescentes. E aí ele está dizendo, olha, o maior questionamento dos estudantes é que esse ensino fundamental 2 está desatualizado, a grade curricular ela não reflete a realidade, não prepara os alunos para a realidade. E aí ele quer saber quais são as propostas dos candidatos para mudar isso, né? Para atualizar, qual seria o enfoque dessa atualização e por aí vai. Atender essa expectativa de 10% do PIB para a educação está no Plano Nacional de Educação. Eu fui relator, está lá escrito, mas isso não é cumprido, esse plano é apenas letra morta, né? Está no... O que o cara está dizendo é o seguinte, falta verba pública. A questão é sobre a grade curricular do ensino, né? O que é ensinado, e o cara vem falar de gasto público. Faz todo sentido, claro. Papel. Estimular os professores por todos os caminhos de retreinamento à remuneração para mudar o padrão da educação que se dá. Substituir o decoreba por uma escola atraente que ensina o aluno a estudar, a pensar e a criticar a realidade. Basicamente, ensinar o professor a ensinar. Tira o decoreba e põe o método de ensino que o aluno pense por si mesmo, pensamento crítico. É interessante isso, né? Mas o decoreba é inevitável, né, filho? Então, tem uma, digamos assim, uma orientação interessante para a solução do problema, mas não diz muita coisa. Educação Fundamental 2. Atualizar o currículo escolar para a realidade da sociedade brasileira. O cara só repetiu o enunciado, cara. O cara não deu solução nenhuma. O Fundamental 2 quanto o ensino médio precisam ser atualizados. Para isso nós precisamos colocar mais ciência no Fundamental 2, biologia humana, meio ambiente, física, química, e no ensino médio mais ciência e educação profissional. Não entendi. Precisamos colocar mais ciência. Mais ciência? Como assim? É tipo, aumentar o assunto que é dado nos livros, aumentar uma matéria que ele citou ali, biologia e química, e matemática e português não precisa aumentar. E aumentar o que exatamente? E ele fala também no médio, aumentar mais ainda a ciência, mas oferecer técnico também. Nossa, cara, não entendi. O aluno do ensino médio escolhe. Se ele quer um curso técnico, ele já sai com 2 diplomas. Se ele quiser ser um empreendedor, ele escolhe a sua área de habilidade. Se ele quer fazer a universidade, ele também escolhe o outro caminho. Escola. Resolver esse problema de grade curricular é só dar 2 caminhos para o cara. Se o cara quer continuar no ensino voltado para ensino superior, ou se ele quer um ensino voltado para o técnico. Mas aí você pega um adolescente que ainda não sabe o que quer da vida e escolhe esses 2 caminhos. Não dá uma base para a pessoa saber escolher. Não pode ser para formar os nossos jovens para fazer uma prova. Tem que formar para a vida, debatendo as questões necessárias, como machismo, racismo e LGBTfobia. O quadro do Paulo Freire vai voltar para o Ministério da Educação. Nossa, cara, tu reduziu todas as problemáticas de educação a simplesmente, tem que voltar a falar de racismo, machismo, LGBTfobia, e aí, meu amigo, entra num debate amplo dessa parada, e sinceramente eu acho que isso não é o cerne da questão. Passou raspando na solução do problema. As escolas receberão mais recursos e os professores serão incentivados com base na evolução dos estudantes. Vamos expandir a oferta de ensino técnico e profissionalizante. E o ensino não terá ideologias. Mais gasto público. Solta mais dinheiro que resolve. Meu Deus. Aí depois ele ainda fala, né? Dá uma alfinetada, né? O ensino não terá ideologias. Meu Deus.
3 medidas. Primeira delas, colocar mais recursos no ensino básico e fundamental e menos no ensino superior. Segundo, melhorar a qualidade da gestão, acabando com indicações políticas. E terceiro, valorizar a carreira do professor com melhor remuneração. A gente acabou de falar do assunto sobre medicina, que está faltando médicos, e aí tem a questão da formação. Aí o cara fala, não, a gente vai tirar do ensino superior e colocar no ensino fundamental, no ensino médio. Mano, esse discurso meio que se desencontra, né? Para resolver o problema de nossa educação, nós vamos fomentar o ensino de tempo integral e, principalmente, valorizar os nossos professores. O assunto é sobre a grade curricular. Quais são as matérias, as disciplinas que estão desatualizadas, não refletem a realidade. Aí o cara fala, não, a gente vai aumentar para ensino integral e vai pagar melhor professores. Cara, essa questão, tem esse mantra sobre ensino integral. Existem vários países que mostram, por exemplo, Dinamarca. São países assim que viraram modelos, né, no ensino e que provam que não, o ensino integral por si só não é uma solução mágica. Então, não é bem por aí, sabe? Escola não é mais uma porta de entrada com uma única porta de saída. Para isso, o conhecimento tem que focar em ajudar os jovens a ter habilidades para aprender a aprender. Basicamente, ela repetiu o enunciado, só que com palavras mais bonitas, e diz, tem que ensinar o jovem a aprender, ou seja, a refletir por si mesmo. Como? Porque essa é a questão, como você vai fazer isso? Um bom plano de educação é aquele que envolve a comunidade escolar, professores, técnicos, pais, alunos, e que dá condições de trabalho e de salário para os profissionais. Tá, beleza. Realmente precisa melhorar a estrutura da escola, dar as condições para que os professores possam ensinar, mas ela não deu solução alguma, ela apenas falou. Os do IBGE mostram que no início deste ano o Brasil tinha cerca de 13 milhões de desempregados. Quantos empregos você vai gerar em seu primeiro ano de governo e como vai fazer isso? Uma pergunta bem direta, objetiva, não preciso nem comentar nada. Tem 13 milhões de desempregados, o que é que os candidatos vão fazer em relação a isso? Reduzindo a carga tributária, estabelecendo um sistema progressivo, podem mais, pagam mais, os que podem menos, pagam menos. O governo vai arrecadar mais com a sociedade pagando menos impostos. Isso vai significar crescimento econômico e geração de emprego. Eu até concordo com ele. Existe um efeito na economia que, se você aumentar imposto, chega um ponto em que vai causar o efeito inverso. Vai diminuir a arrecadação ao invés de aumentar. Então, diminuir o imposto teria que sacrificar alguns setores, né, do orçamento público para que a economia pudesse respirar mais e aí poder incentivar o empreendimento e aí, consequentemente, a formação de emprego. É nessa pegada, mas aí ele não disse onde tiraria, né? Onde tiraria a receita, onde tiraria o gasto público para poder economizar e poder tirar tributos, né? Cobrança de tributos. Retomando as 7.200 obras paradas, reforçando a prioridade de projetos de saneamento básico que têm recursos de financiamento, me permitem garantir a criação de 2 milhões de empregos, pelo menos no primeiro ano. Ou seja, continuar com gasto público em obras. Mas aí é que está a falta de dinheiro, né, filhão? Aí diz, não, mas tem recursos financiados. Recurso financiado é dívida, diga-se de passagem, né? É simplesmente gastar mais dinheiro com obra e pronto. Isso vai gerar emprego. Tá, mas depois, isso foi a receita feita por Lula por muitos anos. Gastar muito dinheiro, financiar, depois veio a conta e o Brasil ficou no vermelho, né? Se o Brasil tem 13 milhões de desempregados, a meta é criar 13 milhões de empregos. Nós queremos ter... Uou, que... Nossa, cara, esse cara tem que ser eleito presidente do Brasil, mano. Tu viu o que ele falou? Não, a gente tem 13 milhões de empregados, então cria 13 milhões de empregos. Batata. Meu Deus, cara. Meu pai. Tomar os padrões históricos do governo Lula-Dilma. Mas para isso nós precisamos aumentar a renda disponível das famílias mais pobres, com reforma tributária e garantindo o crédito para as pessoas tomarem empréstimos a baixo custo.
Basicamente é diminuir o imposto dos pobres, ok, e emprestar dinheiro a essa galera, que, diga-se de passagem, é a parcela da população com maior índice de inadimplência, por óbvio, é a pessoa que está em condições de maior hipossuficiência, ou seja, está com condições mais frágeis economicamente falando. Então a inadimplência mora ali, né? Então o cara, não, a gente presta mais dinheiro para essa galera. Não dá, né? Não dá. A nossa prioridade é emprego. Nós precisamos trazer de volta confiança na economia brasileira, apertar o cinto do governo para poder ter recurso para investir, fazer do país um grande canteiro de obras e trazer investimento privado. Eu não entendi. O cara falou de apertar o cinto, ou seja, retenção de gasto, e aí falar de gasto novamente na mesma frase. Tá, cara, se você diz assim, precisa gastar mais nessa área e aí a gente vai tirar da outra área. E você diz qual é a área que você vai gastar mais e qual é a área que você vai tirar. E isso ele não aponta. Gerar emprego, o governo tem que investir. Dinheiro tem, é que está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Para isso, tem que ter coragem de enfrentar privilégio, acabar com o auxílio moradia de juiz e deputado e enfrentar a farra dos bancos. Olha, isso é um dos mitos que se fala, que se paga muito pelo poder judiciário, que paga o salário de juiz, de auxílio, que não sei o quê. Sim, é uma cifra altíssima e é debatível essa questão sobre o quanto a gente paga para cada juiz em termos de auxílio e tudo mais. Isso é um debate. Mas dizer que isso representa uma fatia enorme do orçamento, não. É uma fatia até pequena, vamos dizer assim, do orçamento. O que se paga a eles são uma quantia alta, sim, mas não significa que vai ter um grande impacto de reduzir salário de juiz, enfim, isso não é solução. Então ele está dizendo assim, a gente tira o dinheiro dos juízes e aplica na economia e vai solucionar tudo. É ótimo para discurso de palanque, mas para a realidade... Faremos o Brasil crescer 4% ao ano, gerando 10 milhões de empregos durante o mandato. Já fizemos isso uma vez, quando fui presidente do Banco Central. Depois da recessão da Dilma, geramos 2 milhões de vagas. Ele está apelando simplesmente para o currículo dele. Eu já fiz isso, vou fazer de novo. É fácil. Nossa. Para reduzirmos o desemprego, o Estado brasileiro precisa parar de atrapalhar quem quer empreender, com menos burocracia, menos insegurança jurídica e menos tributos. Precisamos também melhorar o ensino profissionalizante. Olha, eu concordo dessa parte, né, com a Amoedo. Tem que ter realmente, desburocratizar, facilitar para o empreendedor, né? Isso é uma via interessante. Resolver um grave problema do desemprego no Brasil, nós vamos dobrar o salário mínimo e criar 20 milhões de novos empregos, desenvolvendo a indústria nacional. Eu fico preocupado em pensar o que é que ele quer dizer com desenvolver a indústria nacional. Seria mais proteccionismo e aí careceria produtos de fora? Como assim dobrar o salário mínimo? Em quanto tempo? De que forma? Não é tão simples assim. O importante é recuperar confiança para que a gente possa retomar os investimentos e com isso a gente poder voltar a investir. E com isso criar mais de 2 milhões de empregos até 2022. Aí ela fala de retomar confiança. Retomar confiança de quem? Dos investidores externos? Não sei, né? Então no caso seria falar de mais endividamento público. Redução da jornada sem redução do salário, um plano de obras públicas que atenda às demandas da população e de onde vem o dinheiro, nós não vamos pagar a dívida pública aos banqueiros. Simples, vamos dar um calote. Quando a gente precisar de dinheiro, entendeu? É simples assim, dá um calote nos banqueiros, depois que o governo precisar de dinheiro, não tem onde pedir, porque virou um caloteiro. Gênia. Qual a sua maior realização em toda a sua história na política e vida pública? Eu posso. Bom, nessa parte eu não vou comentar, porque aí cada político fala uma coisa lá que ele acha interessante. Enfim, o vídeo já está enorme, mas o que eu quero propor aqui, nesse meu vídeo aqui no canal, é que, sinceramente, eu não me sinto representado por nenhum desses candidatos.
há certas contradições nas propostas. Eu sei que o vídeo do Castanhari foi muito curto, é 15 segundos que cada candidato falou ali sobre uma problemática, mas 15 segundos que, se falasse de forma objetiva, poderia trazer uma imagem muito mais assim de preparo e de qualificação de cada candidato. Sinceramente, eu prefiro não opinar aqui sobre quem eu vou votar, sobre quem eu vou escolher. Eu sou sincero em dizer que a situação é desesperadora. Se você está assim como eu, comenta aqui, diz alguma coisa que você achou lá do vídeo do Castanhari, que você achou aqui das minhas opiniões. A ideia desse vídeo é simplesmente mostrar que não está tão simples, não está tão fácil escolher um candidato assim. Ah, mas aquele candidato é família, Deus e o Brasil acima de tudo, ou aquele candidato ele não é fascista, ele não é aquilo outro, ou aquele candidato tem ideias econômicas mais interessantes para o Brasil. Eu não sei, cara. A verdade é que muitos candidatos falam coisas contraditórias, todos eles. Então, sinceramente, eu não tenho convicções com nenhum candidato. O que eu tenho é esperança que o Brasil um dia possa ter bons candidatos e que a gente possa realmente rumar de forma consistente nos nossos planos, nas nossas ideias. Então, eu só faço um apelo aqui no final do vídeo: não seja um fanático político, não defenda com unhas e dentes figura política alguma, defenda ideias, defenda um posicionamento seguro, com conhecimento, não tenha medo de mudar de opinião, não tenha medo de refletir sobre aquilo que você acha que é um conhecimento muito consolidado, mas seja cético, critique o pensamento, reflita, ok? Vamos parar com a alienação, vamos começar a refletir sobre nossas ideias. Espero que tenha ajudado, pessoal, e é isso aí, até a próxima.